Vamos resolver agora o exercício 78 do capítulo 4 do livro Química, Princípio e Reações, oitava edição. Vamos lá. Bom, o problema então nos diz o seguinte: quando 85 ml de uma solução 0,25 molar de hidróxido de bário são adicionados a 85 ml de uma solução 0,25 molar de nitrato de alumínio, um precipitado gelatinoso branco, que no caso é hidróxido de alumínio, é formado. Assumindo um rendimento de 100% da reação, calcule. E aí vem letras A e B. Bom, balanceando a equação, nós podemos constatar que 3 mols do hidróxido de bário reagem com 2 mols de nitrato de alumínio, formando 2 mols de hidróxido de alumínio e 3 mols de nitrato de bário. Tá certo? Bom, nós temos volumes iguais de soluções com mesma concentração para ambos os reagentes. Concentração em mol por litro é número de mols do soluto, dividido pelo volume da solução em litros. Então, multiplicando o volume pela concentração, nós teremos aí o número de mols. E como nós temos mesma concentração e mesmo volume das soluções dos dois reagentes, então o número de mols, tanto para hidróxido de bário quanto para nitrato de alumínio, na verdade é o mesmo. Nós temos 0,2125 mol, optei por expressar com 5 casas decimais, para deixar qualquer arredondamento aí para o final. Mas enfim, nós temos então números iguais de mols, tanto de nitrato de alumínio e de hidróxido de bário, no caso 0,02125 mol de cada um dos reagentes, tá certo? Nós vamos para a etapa seguinte então, encontrar aí qual é o reagente limitante, então poder efetuar e qual reagente em excesso, por conseguinte, e para poder então efetuar os cálculos aí solicitados, enfim, encontrar as respostas daquilo que é perguntado aí nas letras A e B, tá certo? Prossigamos então. Bom, o que acontece, Pela equação balanceada, nós já vimos que 3 mols de hidróxido de bário reagem com 2 mols de hidróxido de alumínio. E nós efetuamos o cálculo ainda há pouco, nós verificamos que tínhamos números iguais de mols, de hidróxido de bário e de nitrato de alumínio. No caso, 0,02125 mol de cada um, dos reagentes. Mas o que acontece? 3 mols do hidróxido de bário requerem 2 do nitrato de alumínio. Então, 0,02125 mol do hidróxido de bário, para serem completamente consumidos, vão requerer menos do que 0,2125 mol de nitrato de alumínio. Mas acontece que eu tenho no sistema também 0,2125 mol de nitrato de alumínio, moral da história, comparando o número de mols de cada um dos reagentes, que nesse caso são iguais, 0,2125 mol para cada um deles, com a proporção estabelecida, proporção estequiométrica estabelecida pela equação química devidamente balanceada. Enfim, eu constato que eu tenho mais nitrato de alumínio no sistema do que o necessário para consumir todo o hidróxido de bário. Para consumir 3 do hidróxido de bário, eu preciso 2 do nitrato de alumínio. Então, para consumir 0,2125 do hidróxido de bário, eu preciso de menos do que 0,2125 mol do nitrato de alumínio. Mas acontece que eu tenho 0,2125 mol também de nitrato de alumínio. Moral da história, nitrato de alumínio está em excesso. Eu só tenho 2 reagentes. Se um deles está em excesso, o outro necessariamente é o reagente limitante. Então, o hidróxido de bário é o reagente limitante e, conforme nós sabemos, nós calculamos as massas de produto ou produtos, enfim, que vamos formar a partir da quantidade presente de reagente limitante. Afinal, é ele que condiciona, determina, limita a quantidade máxima de produto que eu posso formar. Por isso, inclusive, é chamado de reagente limitante. Bom, identificado que o hidróxido de bário é o reagente limitante, nós podemos então agora responder a pergunta, qual é a massa em gramas do hidróxido de alumínio que será formada. Então, a partir de 3 mols de hidróxido de bário, eu posso formar 2 mols de hidróxido de alumínio. A partir de 0,2125 mol de hidróxido de bário, eu posso formar 0,0142 mol de hidróxido de alumínio. Mas a pergunta é qual é a massa. Então,
eu multiplico esse número de mols pela massa molar do hidróxido de alumínio, que é 78, encontrando então que 1,11 grama de hidróxido de alumínio é aquilo que eu vou formar, é a massa que eu vou formar, né? Quando eu misturo os dois reagentes com as soluções, com aquelas concentrações, enfim, os volumes, né, que estão especificados no enunciado. Então, qual é a massa em gramas de hidróxido de alumínio que eu vou formar? 1,11 grama. Essa é a resposta. Passemos então para a letra B. Bom, na letra B, então, perguntas qual é a molaridade de cada um dos íons, né? Bário mais 2, hidroxila, alumínio mais 3 e nitrato, na solução resultante, né? Depois que eu misturei aí as duas soluções, as soluções de hidróxido de bário e de nitrato de alumínio, tá certo? Bom, antes de eu misturar as soluções, eu tenho íons bário em solução, na solução de hidróxido de bário. Depois que eu misturo as duas soluções, os íons bário continuam em solução, né? Porque eles não formaram aí nenhum precipitado, etc. Os íons nitrato, a mesma coisa. Antes de misturar as duas soluções, eu tenho íons nitrato em solução, na solução de nitrato de alumínio. Depois que eu misturo as duas soluções, os íons nitrato continuam em solução, né? Se eu quiser isolar o nitrato de bário formado, eu vou ter que evaporar todo o solvente. Depois, é claro, de ter filtrado, né, para recolher aí o precipitado de hidróxido de alumínio que se formou. Mas, enfim, a única reação propriamente que nós temos são os íons alumínio reagindo com os íons hidróxido, formando o precipitado de hidróxido de alumínio. Conforme nós já vimos, enfim, já determinamos, né? O hidróxido de bário é o reagente limitante. Moral da história, os íons hidróxido serão completamente consumidos, né? Os íons hidroxila, né, serão completamente consumidos para formar hidróxido de alumínio, né? Então, qual será a concentração de OH- ao final, né? Idealmente falando, zero, né? Enfim, e digo idealmente falando, porque por menos que o hidróxido de alumínio seja solúvel e precipite, mas enfim, né, ele tem aí uma certa solubilidade molar, embora baixa, né? Mas enfim, idealmente falando, expressando aí com 1, 2, 3 casas decimais, qual será a concentração de íons OH-, né? Vamos esquecer a questão da altionização da água, né? Ficando apenas com aquilo que foi proveniente dos reagentes, né? Qual será a concentração de OH- no meio? Zero, porque todo OH- vai ser consumido para formar hidróxido de alumínio, porque como nós vimos, o nitrato de alumínio era reagente em excesso, enquanto que o hidróxido de bário era reagente limitante, né? Bom, e qual será então a concentração de íons alumínio, né, no meio? Conforme nós vimos, o nitrato de alumínio estava em excesso, né? Pela equação química balanceada, para consumir, e o hidróxido de bário era o reagente limitante, o nitrato de alumínio o reagente em excesso, né? Para consumir completamente 3 mols de hidróxido de bário, eu preciso de 2 mols de nitrato de alumínio. Para consumir completamente 0,02125 mol do hidróxido de bário, que é aquilo que eu tinha no sistema, eu vou consumir então 0,0142 mol de nitrato de alumínio, né? Mas acontece que eu tinha no meio 0,02125 mol também de nitrato de alumínio. Vou consumir 0,0142 mol e restarão ao final, não reagidos, 7,05 vezes 10 a menos 3 mol de nitrato de alumínio. Como cada mol de nitrato de alumínio contém 1 mol de alumínio, né? No caso, alumínio mais 3 nesse caso, enfim. Esse será também o número de mols de alumínio que eu terei ao final, né? Então, o que eu tinha no começo, 0,02125, menos aquilo que foi consumido, 0,0142, restarão então não reagidos, né? De alumínio mais 3 no sistema, 7,05 vezes 10 a menos 3 mol. Mas eu quero a concentração molar. Concentração molar é o número de mol dividido pelo volume em litros. Eu misturei 85 ml de uma solução com 85 ml da outra. O volume final são 170 ml, ou 170 vezes 10 a menos 3 litro, né? Então, dividindo o número de mols pelo volume da solução em litros, eu encontro a concentração em mol por litro, a concentração molar de alumínio mais 3, 0,0415. Essa é a resposta, então, né? Então, já encontramos a concentração de OH- e a concentração de alumínio mais 3. Falta, então, a concentração de bário e a concentração de nitrato, e são essas concentrações que nós calcularemos a seguir.
Bom, conforme nós calculamos no início, o número de mols de hidróxido de bário é 0,02125. Né? Cada mol de hidróxido de bário contém um mol de íons bário. Então, esse é também o número de mols de íons bário, né? 0,02125 mol. Volume total, como já vimos, são 170 ml, né? Ou 170 vezes 10 a menos 3 litros. Né? Os íons bário estavam em solução, na solução de hidróxido de bário, antes de ser feita a mistura com a solução de nitrato de prata, e depois de serem misturadas as duas soluções, os íons bário continuarão em solução. Então, o número de mols de íons bário aí na solução continua sendo 0,02125, só que o volume agora é a soma dos volumes das duas soluções que foram misturadas, 170 ml ou 170 vezes 10 a menos 3 litros. Fazendo os cálculos então, né? Fazendo o cálculo, né? O número de mols dividido pelo volume da solução em litros é igual à concentração molar de íons bário, 0,125 mol por litro. No caso dos íons nitrato, os íons nitrato, enfim, eram provenientes do nitrato de alumínio. Né? O número de mols de nitrato de alumínio, nós calculamos também no começo, era 0,02125 mol. Cada mol de nitrato de alumínio contém 3 mols, né? Cada mol de nitrato de alumínio contém 3 mols de íons nitrato. Então, o número de mols de íons nitrato é o número de mols, né, de nitrato de alumínio multiplicado por 3. Né? Bom, e o volume, né, é o volume resultante da mistura das duas soluções, 170 ml ou 170 vezes 10 a menos 3 litros. Né? Dividindo então o número de mols de íon nitrato pelo volume, 0,375 mol por litro é a concentração de íons nitrato na solução resultante, né, da mistura aí das soluções de nitrato de alumínio e hidróxido de bário. Com isso, então, encontramos aí, né, as concentrações em mol por litro dos dois íons que faltavam e concluímos, então, o problema. Tá certo?